E nossa jornada já começa com nosso amigo Dariel sendo demitido, e com o mestre Baixa Barza retirando ele do exército do Lorde Demônio, e os outros mestres desmerecendo e provocando ele. Baixa Barza diz que no exército do Lorde Demônio, Dariel está na posição mais baixa de todas. E pior que isso, ele não pode nem usar magia. Um demônio assim é o mesmo que nada. Hey, aqui é o Roy, e bora pro resumo do anime. Sempre trazendo resumos e recomendações. Então confere se você está inscrito no canal, para nos motivar a sempre trazer ótimos conteúdos. Valeu! Dariel, então inconformado, diz que tem um dever a cumprir ordenado pelo próprio ex-grande general. Baixa Barza, irritado, já retruca, dizendo que seu pai já se aposentou, e que nessa nova era do exército do Lorde Demônio não precisamos de alguém sem magia. Sendo obrigado a se conformar, Dariel tristemente se retira da sala do exército do Lorde Demônio, onde era seu lar. Já fora do castelo, em sua mente, fica tentando se convencer que os 4 generais estão certos em dispensá-lo. Nesse mundo, demônios e humanos fisicamente são iguais. O que diferencia eles é o poder de usar magia. Mas Dariel, mesmo sendo do clã dos demônios, não consegue usar magia, se achando um inútil. Dariel não percebe, mas a conta é bem fácil de se fazer. Se ele não consegue usar magia, logo ele é, né? Então surge de repente Rizete, perguntando se ele está patrulhando, e Uzoa falando que deve ser duro ser da classe mais baixa. Dariel nega e sai em silêncio, deixando Rizete confuso. Passam alguns dias, Dariel está desamparado e perdido em uma floresta, e se perguntando como um cara que ficou 32 anos dedicados no exército do demônio vai achar outro modo de vida, e se joga no chão, cansado e faminto. Quantos dias faz que ele já está vagando por aí? Desse jeito ele vai morrer de fome. Dariel então escuta um grito e surge do nada uma moça muito bonita, e eles se olham, e junto com ela uma fera, e cai de frente para a moça, surpreendendo Dariel. Ela fica bastante assustada, e o monstro então a ataca. Dariel, no reflexo, segura o braço do monstro e pede para ela fugir. A fera então se afasta. Faz dias que o Dariel não come e está enfraquecido. E pensa, se fosse alguém normal do clã dos demônios, derrotaria esse bicho só com um ataque mágico. Mas ele não é capaz nem de usar magia básica, mas pelo menos ele pode atacar fisicamente o bicho. Dariel então toma coragem e avança, querendo dar um empurrão no monstro, mas a fome é tanta que ele perde as forças e tropeça. E o monstro se aproveita, e lhe dá um soco bem no peito lançando ele longe. Dariel cai, e mesmo atordoado, acha uma faca, mas fica em conflito. Ele vai mesmo ter que depender de armas feitas por humanos, mas engole o orgulho e equipa a faca pronto para outro round. Só que ele nunca empunhou uma faca antes, e não sabe o jeito certo de segurá-la. E a fera então pula em sua direção. Ele se concentra e ataca o bicho bem no coração, e o monstro cai duro no chão. Dariel nem sabe como atacar com uma faca, e só imitou o grande herói que ele viu uma vez no passado. A moça fica surpresa com a vitória, e agradece ele por salvá-la, e fala que ele pareceu como um antigo grande herói das histórias. Dariel já pensa o quão cômico é um demônio ser chamado de grande herói, mas ele não quer se envolver com humanos, e decide se retirar. Só que a moça agarra sua capa o impedindo de sair, e convida ele para ir na vila dela, para servir ele com uma refeição como forma de agradecimento. E Dariel, que já não se aguenta de tanta fome, decide ir. E ela leva ele de arrasto. A vila dela se chama Vila Lux, e leva Dariel até a sua casa. Chegando lá, Dariel já fica desconfortável com os pais da moça, e ela se apresenta como Malika. Ele também diz seu nome, mas fica preocupado por estar uma vila de humanos. Se eles descobrirem que ele é do clã dos demônios, vai estar morto. Malika então pergunta por que ele estava na floresta. Dariel, com cautela, diz que onde ele trabalhava recebeu um aviso de dispensa e perdeu seu emprego. E como ele morava no trabalho, acabou vagando sem rumo. A Malika fica emocionada. Como uma pessoa tão boa como ele, que se arriscou para salvar alguém que nem conhece, pôde ser demitido, e convida Dariel para morar ali na vila, que tem vários quartos vagos. Mas ele diz que só uma refeição já está bom, e ela pergunta se tudo bem pro seu pai. Ele pensa, mas logo aceita por falta de pessoa na vila. E a mãe dela também acrescenta que ter alguém tão forte como ele é super bem-vindo. Dariel fica em conflito. Ele realmente não tem para onde ir, mas é inimigo deles. E seria perigoso se eles descobrissem que ele é do clã dos demônios. Mas ele repensa. Se há algum lugar que ele possa ser útil, por que não ficar e ajudar? E Dariel acaba se rendendo, e aceita a proposta de morar na vila. Mas pergunta se ele poderia comer algo logo. O bicho está quase morrendo de fome. A noite chega, e já deitado, Dariel se conforma que a partir de hoje, ali será seu lar. E escuta uma batida na porta, chamando seu nome. Pela voz é a Malika, e ela novamente agradece por tudo que ele fez hoje. Ele responde que tudo bem, mas Malika continua, e diz que desde pequena é ela que ajuda as pessoas. E essa foi a primeira vez que um homem a protegeu, e que ela ficou super feliz com isso, e dá boa noite pra ele. Dariel se vê numa situação esquisita. Alguém do clã dos demônios salvando uma humana realmente deve ser a primeira vez. Já de manhã, o pai da Malika pergunta se Dariel quer um emprego, e que ele é um mestre da guilda desse vilarejo, e quer que ele se torne um aventureiro. Mas Dariel pergunta se não tem outro trabalho para ele, tipo um trabalho de plantação, mas o pai dela já retruca. Como pode ele querer trabalhar com plantação sendo tão forte? Que ele não precisa se preocupar, é só se registrar. Mas Dariel fica preocupado. O ritual para se registrar na guilda dizem que só os humanos podem fazer, e ele finge uma dor nas costas para desconversar. Mas o pai fala para Malika o segurar e força o pobre Dariel a se registrar na guilda. Mas para surpresa dele, acaba dando tudo certo, e percebe que no fim de tudo, ele é um humano.
E vem um flashback. Quando criança, Dariel foi acolhido pelo ex-grande general dos demônios e começou a trabalhar como um soldado no exército deles. E até agora não via a possibilidade de ser um humano. Então eles saem lá pra fora, para o pai da Malika fazer uns testes para ver quão forte é o Dariel. Malika diz para ele ter cuidado, o pai dela já foi um aventureiro no passado, e ele começa a explicar sobre a aura, que é algo que essencialmente todo humano possui, e que os aventureiros usam ela como uma ferramenta de batalha, e pede para ele escolher uma arma. Dariel então escolhe uma espada, e facilmente usa a aura, e diz que é parecido com um treinamento para usar magia que ele recebeu no passado. Apesar de não sentir nada naquela época, essa aura ele está conseguindo manusear perfeitamente. Agora vamos conferir qual é o tipo de aura que o Dariel tem aptidão. No geral são 4: corte, defesa, fungir e impacto. Começando com corte. O pai da Malika então fala para ele tentar cortar o tronco. Mal sabe ele que é a primeira vez que o Dariel segura uma espada. Malika então dá boa sorte pro mano Dariel. Ele toma confiança e ataca o tronco, partindo em 2, surpreendendo a todos e a ele mesmo. E vê como é forte o poder da aura. Agora testarão o fungir, a habilidade com arco, e o Dariel se mostra ser super habilidoso nesse tipo também, assustando o cara. Malika fica impressionada e abraça ele. E o próximo é impacto, e novamente surpreende, tendo bastante aptidão destruindo tudo. O pai da Malika cai e fica no chão desacreditado com tamanha força. E por último, defesa. O pai da Malika, já furioso por ver quão talentoso o mano Dariel é, decide atacar ele com uma marreta de ferro, enquanto o Dariel só segura um escudo de madeira, e dá uma baita martelada no escudo, mas o safado do Dariel é muito poderoso, repelindo ele e o jogando para trás. Dariel tem afinidade com os 4 tipos de aura, e pergunta se isso é incrível. O pai da Malika responde que é algo extraordinário, que nunca viu alguém assim, mas ele acha esquisito, ser tão forte mas mesmo assim não conseguir usar magia. E o pai começa a falar, por ele ser tão forte e ter tanto potencial, seria egoísmo da parte deles prendê-lo naquela vila. E que a Guilda Central é a maior instituição, e que ele poderia voar alto por lá. Dariel então pensa, será que poderia logo ele ir para um lugar que qualquer um gostaria de estar? Malika só de pensar dele indo para outro lugar já fica super triste, e Dariel percebe isso, e decide ficar naquela vila, para retribuir o favor deles darem um lugar para ele, que se possível gostaria de morar ali, naquela vila. Deixando os dois super contentes pela decisão, mas claro, a Malika mais ainda. O pai dela então decide apresentá-lo ao vilarejo, e se precisarem de serviços, que venham até ele. Dariel então se apresenta a todos, e o pessoal da vila fica super contente, mas não todos. E vemos um jovem chamado Gashta, e ele diz que um velho como ele vai realmente conseguir trabalhar como aventureiro, deixando-o surpreso. Dariel já passou dos 30, mas ainda consegue trabalhar muito bem. O pai da Malika o apresenta como seu novo parceiro. Gashta também é um aventureiro. E ele pergunta qual é o rank do Dariel, e ele mostra ser o rank E, o mais baixo de todos. Mas é claro, ele acabou de se registrar na guilda. Dariel já pergunta qual é o dele, e bem presunçoso Gashta de ser o rank D, só um rank acima, e sai se gabando por ser um rank superior. O pai da Malika então diz que por Gashta ser o único aventureiro do vilarejo, ele pensa que é especial, mas fala que pela presença do Dariel na vila, ele pode começar a mudar para melhor. E Dariel já recebe sua primeira missão, que é colher ervas. Esse tipo de pedido está bem acumulado, porque o Gashta não aceita esse trabalho, mas Dariel aceita, só que é para ele não se descuidar. Avistaram na floresta um monstro feroz, e que já faz 2 semanas que o Gashta aceitou esse trabalho de derrotar esse monstro, mas ainda não conseguiu matá-lo. E ao ver o monstro, para surpresa deles, foi a fera que o Dariel derrotou, e sem perceber ele já terminou seu primeiro trabalho como aventureiro. E assim terminou o episódio. Galera, confira sua inscrição e comente o que mais chamou sua atenção no anime. Valeu!